Às vezes nós vemos os irmãos falando, de onde você é? Eu sou lá do Evangelho do Reino. Eu participo da Igreja do Evangelho do Reino. Então, eu gostaria de trazer um pouco de entendimento sobre isso. Então, o que é o reino de Deus? Como se configura o reino de Deus? E como posso fazer parte deste reino? Como entrar no reino de Deus? E nós sabemos que nós entramos pelo novo nascimento, nascendo outra vez. E como então posso nascer outra vez? O que é necessário para nascer? A Bíblia, amados, é um livro de muitos mistérios. A Bíblia fala sobre o mistério de Deus, o mistério do reino de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da piedade, o mistério do Evangelho, o mistério da vontade de Deus, o mistério da última trombeta, o mistério da Babilônia e etc. Mas, para nós entendermos o reino de Deus, nós precisamos entender dois desses mistérios. Precisamos entender com clareza dois desses mistérios. O primeiro é o mistério de Deus. Para entendermos o reino de Deus, precisamos entender dois mistérios. O primeiro, o mistério de Deus, e o segundo, o mistério de Cristo. Aqui em Apocalipse diz assim, capítulo 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, nos dias da sétima trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Em Efésios 3, versículo 4 diz, pois segundo a revelação me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, para que quando ledes compreendeis o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, nós queremos pedir a Deus graça para entender esse mistério de Deus e o mistério de Cristo. Amados, o mistério de Deus, tudo é um mistério. Quem é Deus? Deus é inalcançável. Deus é imensurável. Se Ele não se revelar, é impossível conhecê-lo. Agora, como servir a este Deus, se nós não o conhecermos? Como nós podemos servi-lo? Nós não temos uma religião. Nós não andamos por métodos e regras e princípios de homens. E queremos compreender esses princípios nas Escrituras. Então, para entendermos esses mistérios de Deus, precisamos de uma chave hermenêutica dentro de uma perspectiva sistêmica. É compreender a teologia de uma forma integrada. A teologia chama de teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É você ter uma visão do todo, entendendo todos os autores e todos os livros da Bíblia, e você tem uma visão do todo. E para você entender o reino de Deus, você tem que ter essa visão sistemática, ter essa visão do todo para compreender as partes. Portanto, em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento. O apóstolo Paulo está escrevendo para que aqueles irmãos de Colossenses eles tivessem uma forte convicção de entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Veja o que Paulo está dizendo, que você tem uma forte convicção para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo.
Este é o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E nesta noite, nós queremos compreender esse mistério, Cristo. Mistério de Deus, que a Bíblia chama também de mistério da piedade. Lá em Timóteo fala que aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olha, está dizendo que aquele, ou melhor, ou você pode dizer, Deus manifestado na carne. Este é o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo, de Deus, é Cristo revelado como homem. Jesus, ele veio para revelar Deus em carne humana. Deus se fazendo carne humana entre nós. Em Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a plenitude da expressão da revelação de Deus em carne humana. Portanto, Jesus, ele é Deus revelado em carne. Em todo o Antigo Testamento, toda a teofania, que é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, toda manifestação, olha a expressão que eu estou usando, toda manifestação de Deus no Antigo Testamento é uma manifestação do próprio Filho de Deus. É uma manifestação do Verbo de Deus. Porque a Bíblia fala, Jesus mesmo disse, porque ninguém viu ou ouviu a voz do Pai. Veja bem, ninguém viu ou ouviu a voz do Pai. Aqui, no livro de João, capítulo 5, versículo 37, está escrito: o Pai que me enviou, este mesmo é que tem dado testemunho de mim. O Pai é que tem dado testemunho de mim. Pois jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, toda a teofania de Deus, toda a manifestação de Deus, toda a voz de Deus no Antigo Testamento era Jesus. Em Juízes, capítulo 13, versículo 11, diz assim: vamos ver um pouco da revelação de Cristo no Antigo Testamento. Podemos ficar aqui o dia inteiro, 3 dias falando sobre isso, mas vamos pegar 2 ou 3 versículos apenas. Como ele se manifestava e como ele se identificava. Em Juízes 13, 11 diz: então se levantou Manoá, que é o pai de Sansão, e seguiu a mulher dele, porque o anjo do Senhor havia aparecido para a esposa dele, para Manoá, e havia dado uma promessa do nascimento de um filho que seria nazireu, que era Sansão. Então ele, quando viu que alguém se aproximava, ele foi seguir a mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Foi você que falou com a minha esposa? Ele respondeu: eu sou. Olha como ele se revela aqui, e diz: eu sou. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. Sabe como é que está escrito no original? Respondeu-lhe o anjo de Javé.
a expressão que está no Velho Testamento é aquele nome impronunciável de Deus, que é aquelas 4 letras, aquele tetragrama, Yod, Re, Vav, Re. Que quando o sumo sacerdote, quando o escriba, sacerdote, copista da lei, quando ele ia copiar a lei lá no templo, eles faziam cópias para mandar para a sinagoga, espalhar pelo mundo. Todas as vezes que ele chegava nesse tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, ele parava, descia no batistério, se banhava 7 vezes, ele voltava, pegava uma pena de ouro e escrevia Yod, Re, Vav, Re. É o nome de Deus. E respondeu-lhe o anjo do Senhor, Yod, Re, Vav, Re. Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. As orientações que deu para o menino, para o que ia nascer, que era Sansão. Guarde-se a mulher de tudo que eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-me deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se preparares holocaustos ao Senhor, oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: por que perguntas pelo meu nome? Que é maravilhoso. Olha, por que você pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso, que é grande, que é extraordinário, é imensurável? Este é meu nome. Então, olha como que ele se identificava como o anjo do Senhor. E quem era esse anjo do Senhor? Yod, Re, Vav, Re. Era Deus. O nome impronunciável de Deus. Era o próprio Deus. Queria muito que tivesse um judeuzinho sentado aqui entre nós hoje, para que ele pudesse ouvir isso que está se comunicando nesta noite. Vamos ver outro texto de Jesus no Velho Testamento. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 19. Vamos ler todo esse capítulo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. De novo, apareceu Javé, Yod, Re, Vav, Re, o nome de Deus, nome impronunciável. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, e no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus, entende? Quem era o anjo do Senhor? Deus. Jesus disse que ninguém ouviu a voz de Deus. Agora, Deus está falando com Moisés. Ninguém ouviu a voz do Pai. Agora, quem é que está falando com Moisés? O próprio Jesus. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e lhe disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou falando:
Não falou o anjo do Senhor. Deus continuou. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés ficou com medo e temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrar-lhe da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também eu vejo a opressão em que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o teu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Isaque? Quem é o Deus de Jacó? É Jesus. E diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração, e vai ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu e etc. Agora, podia citar outros textos. Agora, vamos ver como que Jesus se identifica no Novo Testamento. Aqui em João 8, 24, diz assim: por isso eu vos disse. Jesus, ele está aqui revelando, Jesus está revelando como o anjo do Senhor, ou melhor, Jesus está se revelando como o anjo do Senhor, e está respondendo aos fariseus. João 8, 24, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é desde o princípio eu vos tenho dito. João 8, 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou, e o que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Quando, pois, levantardes o Filho do Homem, na sua exaltação, na sua glória, quando ele vir na sua glória e majestade, vocês saberão que eu sou. João 8, 56
Diz, Abraão, Jesus continua respondendo aos fariseus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Lá em Gênesis 22, quando ele apareceu lá como o anjo do Senhor. Depois você lê o capítulo 22 de Gênesis, quando ia sacrificar Isaac. Em Gênesis 22, no sacrifício de Isaac a Abraão, Abraão teve uma projeção profética, o que aconteceria 2000 anos depois. Naquele dia, Abraão teve essa projeção profética, o que aconteceria 2000 anos depois, aquele mesmo filho dele, de Isaac, que levava aquele lenho sobre os seus ombros, indo em direção ao altar do sacrifício, Abraão viu o dia do Senhor, o dia em que Cristo morreria naquela cruz. E o texto diz, e perguntaram depois os judeus, tu não tens 50 anos, e como você viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. A maior revelação e a mais extraordinária em todo o universo é o Pai revelando o seu Filho para nós. Sem a revelação do Pai, ninguém pode conhecer o Filho. Podemos ter um conhecimento mental, um conhecimento intelectual sobre o Filho, e ainda assim não conhecermos realmente o Filho até que o Pai se revele a nós. Jesus, uma vez orando, ele diz, graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor escondesse essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Deus nos revelou essas coisas, amados. Deus nos revelou Cristo para nós. Por isso você pode levantar os seus olhos e dizer, obrigado, Senhor. Porque isso não pode ser revelado pela academia, pela filosofia, pelas letras. Isso não pode ser revelado pelas coisas dos homens, mas só pode ser revelado pelo Espírito a nós. E Deus só revela o seu reino aos pequeninos. Esta é a grande revelação maior de todos os mistérios. E esta revelação é tão grande que é o prazer do Pai revelar o seu Filho em nós. E essa é a grande revelação e maior de todos os mistérios. Não existe maior mistério do que esse. É Deus revelado em carne humana. Portanto, você o conhece? Estou te perguntando. Você o conhece? Deus quer revelar para você esse Jesus. Romanos 11:33, o apóstolo Paulo escrevendo diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem era esse que Paulo está chamando, que tinha a revelação do conhecimento de Deus? Porque só Cristo pode conhecer a Deus e nos revelar Deus. Você não pode compreender por si mesmo. Se Cristo não se fizesse carne humana, se Deus não enviasse o seu Filho. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
ou quem deu a ele para que ele venha a ser restituído. Hoje, estamos começando a conhecê-lo. E na eternidade, continuaremos a conhecer. Este, amados, é o maior espetáculo de toda a eternidade. É Deus revelando o seu Filho a nós. Não há fim para isto. Não há fim. Esse é o desejo do Pai. Jesus, em João 8, em Romanos, fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que os que de antemão conheceu, a estes os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Então, qual é o propósito de Deus? É sermos uma família de filhos parecidos com Cristo. Mas o texto continua, a fim, com o propósito, que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos, a fim de que ele tenha a primazia sobre todos, porque tudo é para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus deu tudo para ele. Escolheu aquele filho amado e nos revelou esse filho. Então esse é o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Quem é o mistério de Deus? Jesus. Esse é o mistério de Deus, Cristo. Agora, quero falar um pouquinho do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? É a igreja. Lá em Efésios 5:31 diz, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja é uma noiva que o pai prometeu para o filho. Tito, capítulo 1 e 2 diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Antes de existir o tempo, antes de existir o universo, Deus fez uma promessa para o seu Filho. E a palavra dizia, em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Mateus 22:1 diz, Jesus falando em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis celebrar o casamento do seu filho. O pai desejou formar uma noiva para o filho. Formar uma noiva para aquele filho que ele amava. Em 2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, viu? Ele nos chamou numa santa vocação, não segundo as nossas obras. Você não fez nada, você não produz nada, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você está dentro de um projeto eterno de Deus
antes que o universo existisse. E a palavra diz, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, nos trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Quando você morrer, você vai ressuscitar e nunca mais você vai morrer. Você vai viver para sempre. Sabe o que é isso? Precisa de seguro de vida para um negócio desse? Você vai viver para sempre. A morte foi vencida, amados. Jesus venceu a morte naquela cruz. Onde está a tua morte? Onde está tu, teu aguilhão? Porque tragada, vencida, foste pela vitória. Aleluia! Aleluia, a morte foi vencida naquela cruz. E Ele trouxe a luz. E Ele trouxe a graça mediante o Evangelho. Hoje você recebeu o Evangelho. Fomos agraciados por Deus. Recebemos o Evangelho. Que coisa preciosa, que a Bíblia chama também de mistério do Evangelho. Que coisa preciosa, é termos o Evangelho do Senhor em nossas mãos, é as boas novas do reino que foi trazida até nós. Efésios 3:5 diz, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Estamos juntos. O judeu não é uma raça especial, nós fazemos parte dessa raça especial. Se os judeus se juntarem a nós, eles farão parte dessa raça especial, porque é o corpo do Cordeiro, é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a família de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Olha, Deus é poderoso para confirmar você em nome de Jesus. Para que você vença as suas dificuldades, para que você rompa com o pecado, para que você rompa com o mundanismo e você sirva a Deus com o coração cheio de alegria e de prazer para alegrar o coração dele. Em nome de Jesus. Eu quero romper, você precisa romper em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso para confirmar esse evangelho no teu coração. Ele é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Desde os tempos eternos, você já estava dentro de um projeto eterno. Alguém uma vez me perguntou assim, se Deus é amor, por que tanta miséria? Por que tanta morte? E agora Ele me cria, e agora me coloca no inferno. E eu não escolhi nascer nesse mundo. Eu falei, verdade. O pior, que você não escolheu nascer e nasceu morto. Mas agora, você não escolheu nascer morto, mas hoje você tem a chance de nascer, ou melhor, você tem a chance de nascer de novo e viver. Você tem a oportunidade de viver. Você quer? E eu falei para ele, para essa pessoa, sabe por quê? Que Deus não desmanchou Eva? A hora que Eva pecou lá, até chegar a Adão, Deus podia parar Eva e desmanchava ela, fazia outra. Era fácil. Mas Deus não desmanchou Eva. Deus não passou a borracha em Eva.
Porque em Eva, Ele te viu, e Ele te amou. E Ele disse, vai valer a pena. Toda dor e todo sofrimento que virá, vai valer a pena. Porque Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te vocacionou para ser um santo, irrepreensível perante Ele. O Salmo 45, ele fala desses dois mistérios. O mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja. Vamos fazer uma catequese aqui? Mistério de Deus, Cristo, mistério de Cristo. E o Salmo 45 fala desses dois mistérios. É interessante que foi escrito pelos filhos de Coré. Graças a Deus, que os filhos de Coré não entraram naquela rebelião que houve contra Moisés. E aqueles 250 foram mortos, enterrados, vivos. A terra abriu, engoliu eles. E os filhos de Coré não se envolveram naquela rebelião. Foram preservados. E eles escreveram muitos salmos. E eles escreveram o Salmo 45, 46, 47, 48. E é interessante que o Salmo 45, ele fala desses dois mistérios. O 46 mostra os tempos de tribulação. Olha bem, o 46 mostra o tempo de tribulação para forjar e preparar a noiva para o casamento. E, simultaneamente, juízo sobre as nações. O Salmo 46. Tribulação e juízo sobre as nações. E lá, no 46, ele diz que ele põe em fim à guerra. O 47, ele fala da coroação do rei. O 48, ele é revelado o reinado messiânico na terra por 1000 anos, estabelecendo Jerusalém como a capital do seu reinado. Eu quero dizer que esse reino de Deus, ele vai prevalecer em nome de Jesus. O reino de Deus, ele é irremovível. Ele nunca vai poder passar, ele nunca passa. Em Salmo 145, 3 diz, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Portanto, esse reino é um reino eterno. E o Salmo 45, quero falar um pouquinho desse salmo. É um poema de amor escrito por os filhos de Coré. Ele fala de um cântico nupcial, celebrado como um hino de casamento. E ele também exalta a majestade do rei. Em uma leitura cristológica, ela é interpretada como um retrato messiânico, apontado para Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Salmo 45. Diz, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. E a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Está falando de Jesus. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Guarda a espada. E cavalga nessa tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Por isso, olha aqui, por isso, Deus, o teu Deus, viu isso? Para que eu preciso ir lá para o Novo Testamento, João 1, de 1 a 3, para dizer que Cristo é Deus? Está aqui, por isso, Deus,
O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes se recendem a mirra, aloés e cássia, e de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Agora vamos continuar com a segunda parte, lendo sobre a igreja, o triunfo da igreja. A partir dos versículos 9, diz: filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Percebeu isso? Filhas dos grandes poderosos da terra estavam lá como dama de honra da noiva. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha. Está falando para você. Ouve. Vê. Dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então, o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. As filhas do rei de Tiro, as princesas, virão dando presentes para a igreja. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens e as suas companheiras que a seguem serão trazidas à tua presença e serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais fará príncipe por toda a terra. Olha, nós estamos formando jovens, formando donzelas, para serem príncipes e reis sobre nós. Sabia, jovem? Sabia que o texto está dizendo isso? Que nós estamos criando filhos para serem reis sobre nós, para serem príncipes sobre nós. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão. Sem a primeira revelação, não podemos ter a segunda revelação. Não há igreja se não há revelação. Vocês não podem ter a igreja sem Cristo. Vocês não podem fazer a igreja maior do que Cristo. Muitos admiram a noiva redimida, mas não conseguem ver o noivo redentor. Muitas pessoas se encantam com a igreja, com o serviço da igreja, com o amor dos irmãos. Isso não adianta se você não enxergar o noivo, se você não enxergar esse noivo redentor. A igreja precisa conhecer a Cristo. A firmeza e a permanência do discípulo depende diretamente da revelação que ele tem de Cristo Jesus e da sua união com Ele. Não pensem que podemos conhecer a igreja por nós mesmos. Alguns dizem assim: eu fui criado na igreja. Quê? O que você quer dizer que eu fui criado na igreja? Outros dizem: eu vou à igreja todos os domingos. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Você não tem revelação que é a igreja. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Jesus é que está edificando a sua igreja, e Ele é o padrão de Deus para essa edificação. Ele é o modelo, Ele é a planta, Ele é o gabarito. Se nós quisermos
cooperar com a edificação da igreja, precisamos perguntar, orar e buscar a Deus e buscar o Filho para que Ele se revele. O Espírito Santo é quem revela o noivo para a noiva. Portanto, o reino de Deus é sobre tudo e sobre todos. Porém, Ele traz o seu padrão. Não é do seu jeito. Não é negócio. Não é jeitinho. Você tem que submeter ao reino. O Senhor é absoluto, Ele é pleno e Ele não aceita jogada de homens no meio da igreja. A igreja está sob o domínio do reino de Deus. E ela deve expressar o seu padrão. O reino começa dentro de nós. Lucas 17, 20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, Jesus dirigiu os discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não os vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando o brilho de uma outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. O reino se expande de tal forma que pode ser visto e manifestado na igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O inferno não prevalecerá contra a igreja. Vocês podem levantar, o diabo pode levantar todas as artimanhas. Estava vendo essa semana que a maior igreja da face da terra, dos países ao redor do mundo, está na China. O país mais perseguidor do mundo é o país chinês, e está lá a maior igreja do mundo, está na China. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ela vai se multiplicar em todo o tempo. A perseguição será um meio de purificação do corpo de Cristo e da sua igreja. O reino de Deus tem 5 coisas. Quero que você observe bem isso. 5 coisas. O reino de Deus tem um rei. O reino de Deus tem um território. O reino de Deus tem os seus súditos. O reino de Deus tem as suas leis. E o reino de Deus tem a sua justiça. Se você tirar qualquer um desses elementos, já não é reino. Qualquer coisa que você tirar, não existe reino sem território. Não existe reino sem súditos. Não existe reino sem as suas leis. Não existe reino sem a justiça. Você está vendo o que está acontecendo com o Brasil? Tem lei, mas não há justiça. Em todo canto está assim. Quem é o rei da igreja? Quem é o rei deste reino? É Jesus. Ele é que manda. Ele é que dá as coordenadas. Ele é que determina todas as coisas. Salmo 2:1 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso que o mundo está dizendo. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar no seu furor, os confundirá. Eu, porém, olha que Deus fala, eu, porém, eu constituí o meu rei sobre o meu monte santo e proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão.
Você sabe o que nós estamos fazendo ali no Pará? Sabe o que estão fazendo aquelas aldeias? Jesus disse, o pai disse para o filho, pede-me. Pede-me. O pai disse para o filho, pede-me, e eu te darei as extremidades da terra por herança. E eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Pede-me. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor, e beijai o filho, para que o filho não se irrite, e não, para que não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados os que nele se refugiam. O reino de Deus, quem é o rei deste reino? Mas o reino de Deus também ele tem um território. Lá em Gênesis 1:1 está escrito assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeira letra da Bíblia é Bet, do hebraico. E naqueles dias escrevia-se com desenhos, né? As letras eram desenhos. Sabe como que era o desenho da palavra Bet? Era uma casinha com o quarto do casal e o quarto das crianças. Quando Deus criou a terra, Deus criou um lar para nós. A terra não é um planeta que está jogado no universo, voando pelo espaço sideral. A terra é um reino. Aqui no livro de Lucas, capítulo 11, capítulo 19, 11, diz assim, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhe uma parábola, dizendo, viste está próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer naqueles dias, a qualquer momento. Assim Jesus lhe contou uma parábola, dizendo, certo homem de nobre nascimento, partiu para uma terra longínqua, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e retornar. Jesus foi para ser coroado rei desta terra. Um homem nobre que partiu para uma terra distante, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. E Deus chamou Adão e disse, Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a, porque os peixes do mar e as aves dos céus, e sobre tudo que nele rasteja pela terra. Aqui no Salmo 45, 18, diz, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e a estabeleceu, e que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Salmo 115, 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus nos deu esta terra. Em Salmo 37, 9 a 11 diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Salmo 37, versículo 9, depois você lê o Salmo 37, todo praticamente, diz, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. E Mateus 5 diz, os mansos herdarão a terra. Então o reino de Deus tem um rei, o reino de Deus tem o seu território, que é essa terra, o reino de Deus também tem os seus súditos, a igreja. A igreja é do céu, ela é celestial, de natureza, mas vive na terra.
ela pode alcançar todo impuro. E graças a Deus, nós somos os impuros mais purificados pelo precioso sangue do Cordeiro. Qual é o padrão para a igreja? O padrão para a igreja é o próprio Cristo. Como Cristo revelado nos 4 evangelhos. Ele é o padrão, e a igreja é edificada de acordo com ele. A igreja é viva, ela é orgânica, mudando de glória em glória, se transformando e conformando-se à imagem de Cristo. Esse é o padrão da igreja, é conformar-se à imagem dele. Ser parecido com ele, viver como ele, amar como ele, servir como ele, pregar como ele, ser santo como ele, ser manso como ele, ser humilde como ele, ser obediente como ele. Esse é o padrão que Deus tem para você. Como nós podemos fazer parte deste reino? Havia lá, Jesus um dia chegou numa casa de uma família lá, e logo depois chegou um fariseu, mestre! Ele chegou jogando confetes em Jesus. Mestre! Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele e disse assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, porventura, como posso nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre materno e vai nascer outra vez? Jesus disse, Nicodemos, quem é nascido da carne, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Exporta-te, nascer outra vez. Nascer de novo. Então, como que você pode fazer parte do reino de Deus? Você tem que nascer outra vez. Só através do novo nascimento. Só através do novo nascimento você pode fazer parte da família de Deus. Quero contar uma história para vocês. Eu conto essa história para todo lado onde eu vou, quando eu estou falando sobre batismo. Quero contar para vocês de novo aqui. História de um amigo meu, Paulinho. O Paulinho, ele nasceu no interior. E ele nasceu em casa mesmo. E o Paulinho me contou que a mãe dele sofreu muito no nascimento dele. O trabalho de parto começou ali para final da tarde, estava varando a madrugada e o Paulinho não nascia. E aquela mãe sofrendo na madrugada inteira, e aquele sofrimento, e a parteira assistindo o parto do Paulinho, lá pelas madrugadas, o Paulinho nasceu. E ela saiu de lá feliz, e nasceu o Paulinho, todo mundo ficou com aquela alegria, porque o Paulinho havia nascido. Ufa, Paulinho nasceu. 20 e tantos anos depois, aquela mesma parteira que assistiu o parto do Paulinho, começou a pregar o evangelho para o Paulinho. Começou a falar de Jesus para o Paulinho. Paulinho falou, eu quero. Ela ligou para o pastor veio, pegou o Paulinho, levou para um rio, aí ela ficou sentada no morro, e o pastor pegou o Paulinho, disse, Paulinho, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. A hora que ele mergulhou o Paulinho na água, quando ele trouxe o Paulinho, ela estava no morro, ela gritou, olha, nasceu de novo, nasceu outra vez, nasceu da vontade do pai e da mãe, agora nasceu da vontade de Deus. Jesus disse assim, lá em João 1 fala, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos, quando receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, dos quais não nasceu da vontade da carne, porque você um dia nasceu da vontade do teu pai e da tua mãe, não nasceu da vontade do sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Então Deus reservou para a hora do batismo o momento que vai acontecer um milagre. Então se você quer o reino de Deus,
Se você quer entrar no reino de Deus, o que é necessário fazer então para nascer? O que é necessário? Sabe o que é necessário? Arrependimento. O que é arrependimento? O arrependimento é um ciclo de 5 palavras, de 5 etapas, que forma o arrependimento. Primeiro, conscientização. Segundo, contrição. Terceiro, confissão. 4, restituição. E o 5º, perdão. O que significa isso? Primeiro, aquela consciência, aquela conscientização. Estou perdido. Estou no inferno. Eu sabia que quando eu estava ouvindo o evangelho, se eu morresse antes de ser batizado, eu ia para o inferno. E eu tive a revelação, a conscientização de que eu precisava de Deus. E quando você está consciente de que você está perdido, você recebe uma notícia que você está com uma doença, que você vai morrer na semana que vem, como que você reage? Desespero. Você entra em contrição. Você chora. Você se desespera. Eu preciso de ser liberto dessa enfermidade, dessa doença que me acometeu. Estou perdido. E o que eu faço? Aí vem a terceira etapa. Eu começo a verbalizar, eu confesso, é a confissão, eu confesso os meus pecados. Mas não é suficiente só isto. Tem a 4ª parte do ciclo, que é a restituição. Muitos terão que restituir muitas coisas que você fez. Você precisa restituir o que você roubou, o que você defraudou. Você tem que restituir aquilo que você surrupiou, enganou. Deus te perdoou, mas você precisa dar um testemunho. E às vezes você tem que restituir a honra das pessoas que você defraudou. E depois disso vem o quê? O perdão. O reino de Deus tem 5 coisas. O reino de Deus tem um rei, o reino de Deus tem um território, o reino de Deus tem os seus súditos, o reino de Deus tem o que agora? As suas leis. Estou terminando. A lei do reino de Deus, sabe qual é? O evangelho do reino. Essas são as leis. O evangelho é um chamado para os que estão dentro para vir para fora. O evangelho é a pregação do ano aceitável do Senhor. Para entrar no reino você precisa sair do comando da sua vida. Deixar Deus governar, sair do volante e ir para o banco do passageiro. Para entrar no reino você precisa de 4 coisas. Entendimento de 4 coisas. Perder a vida, negar-se a si mesmo, renunciar a tudo e tomar a cruz. E o que é a cruz? É uma rendição absoluta, não apenas para morrer pelo evangelho, mas para ser chamado para morrer para si mesmo. Você foi chamado para morrer, não só para morrer pelo evangelho, para morrer para si mesmo. Para tirar os seus planos e lutar pelos planos e pelos objetivos de Deus. E o reino de Deus tem a sua justiça. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sobre essa questão do que é necessário para entrar no reino de Deus, você precisa negar a si mesmo. O que significa perder a vida? Quero contar algo muito rápido. A história de Sadhu Sundar Singh, chamado o apóstolo dos pés sangrentos. Este homem, ele pregou o evangelho na Índia, viajou pelo Himalaia, pelo Tibete, pregando o evangelho. Uma vez ele estava viajando com um pastor inglês no Himalaia,
e ele olhou lá no abismo, na estradinha que ele estava andando, na neve, e ele viu lá um corpo jogado lá no vale. E Sadhu era um homem fraco, raquítico, pequeno, indiano. Falou para o americano, o inglês missionário, vamos lá, de repente ele está vivo, vamos socorrê-lo. O missionário falou, não, se nós formos lá, vai morrer eu e você. O missionário que seguiu a viagem, ele desceu ao vale, chegou lá, aquele homem estava vivo. Ele botou aquele homem nas costas e escalou ao morro, com muita dificuldade. Ele foi carregando aquele homem nas costas pelo caminho. Quando ele chegou aí, alguns tempo andando, ele viu um monte de neve em cima de um corpo. Ele parou, colocou o seu doente do lado e abriu o rosto. Era o missionário que não quis descer aquele vale. E ele disse assim, que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde pelo Evangelho, ganhá-la para a vida eterna. Este reino é o reino de Deus. Deus é que governa e manda na sua igreja. Ele é o dono. Ele é Deus absoluto, pleno. E você precisa submeter à vontade dele. Talvez você tenha que tomar decisões que colocar em prejuízo o reino de Deus, você vai ter que negar tudo isso. Porque o reino de Deus, você vai ter que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça.